Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo que estou gravando em 2024. E nesse ano a gente vai começar as nossas resoluções com a prova de vestibular que tinha ficado para trás, que foi a da FAMERP 2023. Então, este é o primeiro exercício que a gente vai resolver da FAMERP 2023 e na sequência a gente vai resolver os próximos exercícios de física desse mesmo vestibular. A primeira questão de física era a questão 61, e batendo o olho rapidinho a gente percebia que tinha algumas coisas entre colchetes. Então tem um L dentro de um colchete, né, o colchete dos dois ladinhos, um M, um T, e quando a gente tem essa notação na física, geralmente a gente tá tratando sobre a unidade de medida daquela coisa. Então, lendo o enunciado todo, a gente percebe que se tratava de uma questão sobre análise dimensional. Então, é a gente analisar as unidades de medida, a dimensão de determinada coisa para tentar descobrir o que ele pede, né? Então, vamos lá, agora lendo com detalhes e pensando o que a gente vai ter que fazer para resolver. Então, a questão dizia o seguinte: a dimensão de certa grandeza física em termos de comprimento L, massa M e tempo T é dada por... Daí tem a dimensão dessa certa grandeza física. Então, é L vezes M vezes T elevado a menos 2. T elevado a menos 2 significa por T ao quadrado, né? Como se tivesse o T lá embaixo, menos no expoente, quer dizer, invertendo a fração. Então, a gente teria alguma coisa que é um comprimento multiplicado por uma massa dividido por um tempo elevado ao quadrado. E aí ele quer saber que grandeza é essa? Ela tem dimensão de quê, né? Que grandeza poderia ser essa? E aí as opções são torque, pressão, energia, quantidade de movimento e força. Algumas pessoas, se tiverem feito muitos exercícios de análise dimensional com frequência, né, já de bater o olho ali já sabe do que se trata. Mas vamos fingir que nós não sabemos do que se trata. Vamos fazer a análise toda, a gente vai analisar alternativa por alternativa, que é uma coisa que o pessoal costuma pedir nos comentários para eu fazer aqui. Então eu vou explicar como é que a gente faz essa análise, né, a partir da letra A. Aí vocês podem pausar, tentar fazer os outros sozinhos, etc. E daí, finalmente, eu vou mostrar qual que é a resposta certa. Mas vamos lá. Então, qual é a ideia? Quando a gente pensa, por exemplo, como é que eu vou descobrir qual é a dimensão de torque, que é a letra A? Primeira coisa, torque é a mesma coisa que momento. Então, a gente teria que lembrar de alguma fórmula que tenha momento, no caso, a fórmula do momento mesmo. E aí, a gente vai pensar quais são as unidades de medida daquilo tudo. Só que a gente não vai pegar essas unidades de medida simplesmente, por exemplo, no caso do momento, é força vezes o braço. A força é medida em Newton. Só que a gente não vai pegar o Newton simplesmente Newton, porque a gente quer escrever isso em termos das unidades mais básicas possíveis. Então, Newton a gente consegue escrever em função de outras coisas, porque força, a gente pode pensar, por exemplo, que é massa vezes aceleração. Então, a gente consegue escrever força em termos de quilograma, que é a unidade de medida de massa, metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Como talvez seja um pouco difícil pensar nesse L, M e T, que seria a notação mais formal, diríamos assim, então eu vou colocar nas unidades normais que a gente está acostumado, que talvez fique um pouquinho mais fácil a análise. Então, o que ele está querendo dizer com esse L vezes M vezes T elevado a menos 2? O L é o comprimento. Quem é a unidade de medida de comprimento? Metro. O M é a massa. Quem é a unidade de medida de massa? Quilogramas. E T é o tempo. Quem é a unidade de medida do tempo? Segundos. Então, o que a gente tem ali, essa dimensão aí da grandeza desconhecida? Ela é a mesma coisa que metro vezes quilograma vezes 1 dividido por segundo ao quadrado. Ou metro vezes quilograma por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, a gente quer descobrir qual das alternativas tem exatamente essa dimensão. Agora sim, a gente vai fazer o que eu falei. Então, torque, que é a mesma coisa que momento de uma força, é a força vezes o braço, vezes a distância. A força é Newton e a distância é metro. Então, a unidade de medida do momento é Newton vezes metro. Só que Newton não é o mais básico de todos. Então, vamos pegar uma fórmula que tem a força, por exemplo, massa vezes aceleração, que é a primeira que vem na minha cabeça e acredito que na da maioria de vocês também. Então, Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Vou substituir isso aqui de volta. Então, vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro, que era o outro que já tinha lá por causa do braço. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então, ficou quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso não é a mesma coisa da grandeza desconhecida, porque aqui na nossa tem metro ao quadrado e lá só tinha 1 metro. O metro estava elevado a 1, então a nossa resposta não é momento. Mas se vocês forem espertos, vocês já enxergaram a resposta certa aí no meio da nossa resolução. Mas tudo bem, eu vou fazer um por um, porque é isso que vocês pedem sempre. Pressão, vamos fazer de pressão. Pressão é força sobre área. Força é Newton e área é metro quadrado. E aí pressão, se vocês quisessem pensar só na unidade dela
propriamente dita, né, a unidade seria Pascal, mas a gente quer pensar em termos das mais básicas, então Newton por metro quadrado. Só que Newton não é a mais básica, então eu vou pegar lá o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado de novo, vou substituir aqui, e aí, para não precisar fazer barrigão, barriguinha, que seria uma outra maneira de resolver essa parte, eu peguei o metro quadrado que estava embaixo e pus ele vezes 1 sobre metro quadrado, que é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem em cima quilograma vezes metro e embaixo segundo ao quadrado e metro quadrado. Então, eu vou cortar 1 metro de cima com 1 metro de baixo, vai sobrar só 1 metro embaixo. Então, a nossa unidade ficou quilograma por segundo ao quadrado vezes metro, que também não é o que a gente tinha no enunciado, porque no enunciado o metro estava em cima e aqui o metro está embaixo. Então, não é a mesma coisa. Então, letra B também não é a resposta. Letra C, energia. Energia é medida em joule, né? Mas joule também não é a mais básica, vamos escrever em termos de alguma outra. Aí vocês podem escolher qualquer fórmula de energia ou qualquer fórmula que seja em joule que vocês queiram. Peguei trabalho, que é a primeira que vem na cabeça da maioria das pessoas. Então, trabalho é medido em joule, isso é força vezes distância, vezes deslocamento, né? Vezes cosseno de θ. Cosseno de θ não tem unidade de medida de nada. Força é Newton e deslocamento é metro. Então, de novo, a gente tem Newton vezes metro, que basicamente é a mesma coisa que a gente tinha para o momento. Então, a gente já sabe que vai dar quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, que também não é o que a gente queria. Então, se não é A, também não é a C. Letra D, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa é quilograma e a velocidade é metro por segundo. Quilograma vezes metro por segundo tá faltando um quadrado, né? Se tivesse o quadrado, estaria certinho, mas não tem o quadrado, então também não é essa a resposta. Portanto, só pode ser a letra E, que é a nossa resposta, e a gente já tinha visto ali, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa, por isso que eu falei naquela hora, ó, quem tiver esse parte já sabe qual é a resposta. Então, nossa resposta correta é a letra E. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, essa técnica de análise dimensional, ela é extremamente útil. Principalmente naquele tipo de questão que a maior parte das pessoas não curte, que é quando tem um monte de letras. Às vezes, você saber fazer análise dimensional te permite pular alguns passos ou chegar à alternativa sem precisar fazer a conta tradicional, diríamos assim. Eu vou deixar indicado agora no final 2 coisas importantes para vocês. Primeiro, um exemplo de exercício que seria extremamente complexo para a gente fazer sem saber análise dimensional, mas é um exercício normal, não é literalmente perguntando a dimensão, mas é um exercício cheio de letras e não tem nenhum número, mas se vocês souberem fazer análise dimensional, vocês resolvem ele, tipo, muito mais fácil. E isso não é nem um truque, né? Tipo, é só um outro jeito da gente pensar a física envolvida. Porque a análise dimensional é um negócio super obrigatório na física. Inclusive, é um dos traumas que eu tenho, assim, da faculdade de física. Porque na faculdade mesmo a gente quase não usa número, né? E aí, nos exercícios, nas provas e tal, os professores sempre falavam, tipo, lembra de conferir a análise de fazer a análise dimensional, de conferir a dimensão, pra ver se a sua resposta tá dando na unidade que tinha que dar, né? Mesmo sendo uma resposta lotada de letras. E eu sempre esquecia de fazer. Então eu sou levemente traumatizada com isso. Mas tudo bem, então essa é a primeira coisa importante que eu vou deixar indicado pra vocês no finalzinho. E a segunda coisa é um vídeo teórico com as unidades de medida principais que vocês precisam saber. Vocês precisam saber todas elas de cabeça. Se você é meu aluno presencialmente, com certeza você já foi obrigado a decorar. Porque eu obrigo os meus alunos a decorar isso, porque facilita muito a vida em muitos momentos, em muitas provas, em muito tudo. Então, se você não é meu aluno presencialmente, não for obrigado a decorar, sinta-se obrigado a decorar aquela tabelinha agora, porque é essencial. Para você conseguir identificar dados assim em enunciados, você tem que saber a unidade de medida das coisas no sistema internacional, certo? Então é isso, espero que vocês assistam os 2 vidinhos acabando isso. Espero que tenham gostado da minha introdução nova. Achei lindíssima. E agora o finalzinho também é novo. Estejam preparados aí, por favor, comentem dizendo que vocês gostaram, porque demorou um tempão pra eu conseguir fazer esse trem aqui nas minhas férias. Certo, gente? Se cuidem. Tchau, tchau e até o próximo.